Vamos conversar com a doutora Maria José Vilaça, que é psicóloga, casada, com filhos. Quantos filhos? Três. Com três filhos. E que é uma das organizadoras deste 4º Simpósio Internacional sobre a Teologia do Corpo. Como sabemos, são umas catequeses do Papa João Paulo II, mas enfim, ela vai-nos dizer o que é, como é que tomou conhecimento destas catequeses, o que é que tem feito ao longo destes anos. Fala à vontade. Sim, senhora. Então, eu tomei conhecimento da Teologia do Corpo em 2003, quando o Christopher West cá veio pela primeira vez, e foi pela mão do Padre Nuno de Serras Pereira. Portanto, até é uma coincidência engraçada. Quer que eu diga outra vez? Repito. Depois tenho que editar. E então, nessa altura, devo dizer que a Teologia do Corpo foi uma revolução na minha vida, quer dizer, mudou completamente a minha vida, ou deu início a uma mudança, né, que a gente depois vai fazendo ao longo da vida. E uma coisa que eu percebi foi que nós não somos frutos do acaso, somos frutos do amor de Deus mesmo, e portanto nasceu em mim o desejo de conhecer melhor e de corresponder a isso na medida do possível. Portanto, logo ali comecei a tentar organizar um grupo de casais para começar a estudar e a ler as catequeses de João Paulo II. E fomos fazendo isso durante 3 anos, e depois apareceu o primeiro simpósio internacional na Europa, na Áustria, em 2007. Organizei um grupo de portugueses que foram, e depois, 2 anos depois, houve outro na Irlanda, e nessa altura, portanto em 2009, é que surgiu esta coisa, este desejo de, porque não fazer um em Fátima também, porque uma coisa que nós percebemos é que para os portugueses era sempre complicado deslocarem-se em grande quantidade assim para uma coisa destas lá fora, e portanto pensei que fazendo em Portugal que haveria de se espalhar mais isto, e pronto, e no fundo era um bocadinho essa também a ideia. E essa ideia foi muito bem acolhida, e até houve muita gente que ainda antes de eu ter falado nisso já me vinham perguntar, então já sabemos que o próximo é em Portugal, em Fátima e tal. Foi, pronto, assim, tipo uma coincidência. E então, pronto, ficámos a pensar nisso, falámos com o Peter Colosi, que é o organizador destes simpósios, digamos, o mentor disto, e ficámos a pensar na possibilidade de fazer até logo de 2011. Entretanto, surgiram algumas dificuldades, que não da nossa parte, mas mais da parte dele, e surgiu também a oportunidade de fazer um simpósio em Inglaterra, totalmente organizado pelos ingleses, e portanto foi esse em 2011, e depois então chegou a vez do nosso aqui, com uma enorme graça de ser no Ano da Fé, e de podermos associar ao Ano da Fé e à nova evangelização também, e até porque é um bocadinho o entendimento que nós temos, que esta é uma linguagem muito adequada para os nossos tempos, e portanto será, porventura, uma linguagem da nova evangelização mesmo, não é? Que é para chegar àqueles que se dizem católicos e que são católicos, os tais católicos mas, como ouvíamos hoje numa conferência, porque nos ajuda no fundo a perceber os fundamentos antropológicos da doutrina da Igreja. E, portanto, é mesmo uma oportunidade de regressarmos às origens da nossa relação com Deus, não é? Da doutrina da Igreja, mas relacionada especificamente com o quê? Especificamente com a doutrina moral da Igreja. Embora isto está muito relacionado com a sexualidade e com a afetividade e com o celibato consagrado, está muito direcionado para essas áreas, mas eu não penso que se possa olhar para a Teologia do Corpo só como uma antropologia para esta questão. É evidente que o próprio Papa João Paulo II disse que era esta a antropologia adequada para fundamentar a Humanae Vitae, não é? As normas da Humanae Vitae. E tudo certo, mas acho que ainda tem uma abrangência maior ainda, quer dizer, nós com a Teologia do Corpo aprendemos a ser melhores pais, melhores profissionais, melhores pessoas no mundo, e a perceber melhor a nossa responsabilidade no mundo em geral. Portanto, até mesmo do ponto de vista económico, isto é uma revolução. Esta Teologia do Corpo, segundo sei, reparei que ontem apareceu aí uma editora com a tradução portuguesa destas catequeses do Papa João Paulo II.
Maria José Vilaça esteve num grupo ao longo de alguns anos a trabalhar a versão portuguesa. Pois, um dos objetivos que nós tínhamos também já há algum tempo era editar a versão portuguesa das catequeses do Papa, porque assim, a Teologia do Corpo é um conjunto de catequeses que o Papa João Paulo II proferiu durante 5 anos, embora com um ano de intervalo, e desde que foi feito Papa até 1984, de 79 a 84. E ele, na altura, aparentemente já teria as catequeses feitas sob a forma de um livro, mas como os papas não publicavam livros naquela altura, ele resolveu fazer enfim, a difusão das catequeses, proclamando-as nas audiências das quartas-feiras, assim pouco a pouco, não é? E depois no fim é que explicou que isto era um corpo inteiro, ao qual ele chamou a Teologia do Corpo, ou o amor humano no plano divino, enfim, a sacramentalidade do matrimónio, deu vários nomes, e explicou a razão principal era dar os fundamentos antropológicos da Humanae Vitae. E o que acontece é que quando o Papa faz estas audiências, há sempre quem as traduza para as várias línguas, não é? Aparece logo na internet traduzido nas várias línguas. Só que ao fim de 5 anos foram traduzidas por pessoas diferentes, por eventualmente seminaristas que estavam em Roma, ou estudantes, enfim. E percebia-se no texto uma incongruência enorme de tradução de termos, enfim, até mesmo partes mesmo que não estavam, que desapareceram, portanto era preciso fazer uma leitura atenta com base no original, que foi o italiano, e depois também com base nos livros das outras línguas. Pegámos no espanhol, na versão americana do Michael Waldstein, e no italiano e francês, e com base nisso tudo. Pessoas? Isto foi pegado por várias pessoas ao longo de muito tempo, mas as últimas 4 pessoas que pegaram nisto foi o Sr. Duarte da Cunha, o Padre Jorge Sobreiro, o Padre Miguel Pereira, que coordenou este grupo, e eu. E pronto, e fizemos a revisão total das leituras e, graças a Deus, foi finalmente publicado o livro. Quando nós falamos de sacramentalidade, de matrimónio, de antropologia, para muita gente é uma linguagem que soa assim um bocadinho abstrato, não está habituada a este tipo de linguagem. No entanto, quando as pessoas tomam contacto com estas catequeses e quando elas são trocadas em miúdos, digamos assim, quando são explicadas, comunicadas, parece-me que, enfim, pelo menos essa é a sensação que eu tenho, vejo que as pessoas ficam fascinadas, encontram uma atratividade e querem saber mais e percebem que há uma positividade muito grande. Uhum. Exatamente, porque no fundo o que acontece normalmente é que a doutrina moral da Igreja aparece como uma quantidade de regras de não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, e se não forem, enfim, se não se perceber a razão, às tantas não faz sentido nenhum. Portanto, o que acontece é que as pessoas, percebendo o plano de Deus para o homem e como é que muitas vezes o corpo aparece quase como um impedimento para sermos santos, não é? E a nossa sexualidade, como é vivida muitas vezes de uma forma desregrada e não ordenada, é fonte de sofrimento, e por tudo isso, se as pessoas não encontram as razões das coisas e a positividade que há na forma como nós fomos criados, acabam por não perceber o sentido. E por isso é que isto é de facto tão bonito e tão atrativo, porque de facto explica que nós fomos criados assim, com uma razão, e nós percebemos que essa razão está inscrita no nosso coração e que corresponde ao nosso desejo, não é? Portanto, sentimos o desejo de estudar, de ir mais longe, de perceber melhor e de viver de acordo com aquilo que o Papa nos propõe, não é? A Maria José, como esposa, como mãe, como psicóloga, como católica, como é que vê estas coisas da chamada ideologia do género, que agora estão aparecendo massivamente nos meios de comunicação social, nas escolas, na política? É assim, a ideia que tenho é que, este é um bocadinho fruto da minha reflexão, é assim, o homem é através do homem que Deus se revela no mundo. Portanto, a coisa mais fácil para fazer desaparecer da face da terra a palavra de Deus é de fazer desaparecer o homem. E eu acho que, no fundo, a ideologia do género conduz a isso, não é? Porque
ao fazer desaparecer a diferença entre o que é a diferenciação sexual, entre o que é masculino e o que é feminino, e a complementaridade e a reciprocidade no amor e tudo isso, faz desaparecer a possibilidade da fertilidade, a possibilidade da fidelidade como sinal da presença de Deus, a fertilidade como sinal da presença de Deus. Quer dizer, a nossa própria masculinidade e feminilidade são sinais da presença de Deus. Fazendo desaparecer tudo isso, às tantas, a pessoa deixa de ser co-criadora com Deus, que é aquilo que somos chamados a ser. E, portanto, eventualmente acabaríamos, não é? E, eventualmente, depois, quem é que mostrava Deus no mundo? Portanto, eu acho que isto é uma coisa ardilosa, não é? Que é basicamente contra Deus e por isso contra o homem. E, portanto, acho que esta proposta do Papa João Paulo II também aqui vem dar uma luz diferente à forma como nós vivemos a masculinidade e a feminilidade, mesmo para todos, não só para os católicos, mas para todos. A dimensão do dom, em vez da forma utilitária como nós muitas vezes nos relacionamos. E tenho verificado isto mesmo na minha prática clínica, muitos casais que até podem nem ser católicos e nem ter a visão enfim, não ter esta prática, esta educação, mas são sensíveis à dimensão do dom e são sensíveis à distorção e à ferida que provoca o serem usados. E, portanto, muitas vezes percebem, e a gente consegue chamar-lhes, enfim, virá-los para esta perspectiva, quando se põem em contacto com a própria experiência deles, não é? Que é justamente o método do Papa João Paulo II. Tudo o que ele diz está baseado na filosofia dele, que é uma filosofia baseada na fenomenologia e que é parte da própria experiência do homem, sem ser um subjetivismo, não é? Mas partindo da própria experiência. E por isso encontra eco no nosso coração. E as pessoas percebem que são mais felizes amando verdadeiramente e não usando as outras pessoas, amando, sendo dom de si para os outros, não é? E querendo o bem dos outros e não utilizando os outros para o seu próprio bem. Isto foi talvez assim a coisa, a principal revolução que a teologia do corpo trouxe, mas depois tem muita coisa lá por dentro, mas isto é assim muito... A Maria José é uma mulher de muitas batalhas, não só a batalha pelo amor humano, pela família, mas também a favor da vida humana, desde o seu início até o seu termo. E, segundo creio, está, desde há, não sei, talvez 10 anos, empenhada numa coisa que é chamada as Vinhas de Raquel, que é um nome assim estranho, que quem não conheça não sabe o que isto quer dizer. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? As Vinhas de Raquel são digamos, uma importação dos Estados Unidos de um trabalho de cura espiritual e psicológica para quem passou pela dor do aborto voluntário. E é uma proposta que a Igreja Católica oferece e que se tem revelado ser extremamente terapêutica e curativa, porque vai mesmo, no fundo é uma proposta de encontro com Cristo, não é? Porque eu acredito que mesmo a nível da cura psicológica o encontro com Cristo faz parte disso, portanto não se pode diferenciar assim tantas coisas. Agora, o que acontece é que muitas vezes as pessoas, e isto foi sentido nos Estados Unidos, quando foi criado este modelo, as pessoas passavam pelo aborto, depois ficavam perturbadas, surgia o síndrome pós-aborto, que é um stress pós-traumático decorrente do aborto, porque o aborto corresponde sempre a uma situação de limite, em que a mulher é, digamos, ferida em aspectos essenciais do seu ser, mesmo sem se dar conta disso, e depois tem consequências dramáticas a nível da sua vida, não só da sua afetividade e da sua sexualidade, mas também. E portanto, lidar com isto é muito complicado. As mulheres e as outras pessoas que estão envolvidas no aborto, também isto não é só para as mulheres que abortaram, desenvolvem muitas vezes esta condição clínica chamada síndrome pós-aborto. E então houve uma psicóloga nos Estados Unidos que, apercebendo-se disto, criou este modelo de abordagem um bocadinho para ajudar as pessoas a irem ao fundo de si mesmas, a fazerem o luto
por esse filho que não puderam fazer, porque o aborto aparece como uma solução de um problema e depois ninguém permite que elas façam o luto, para elas poderem chegar ao fundo da culpa e de facto aceitar o perdão, porque é outro problema, é que muitas vezes são pessoas que passaram por muitas feridas, foram muito magoadas e portanto têm elas próprias que perdoar, porque senão nunca podem sentir-se perdoadas, nunca podem saber-se perdoadas e vivem a vida inteira à espera de um perdão, mas têm que passar por elas próprias perdoarem. É uma das coisas fantásticas que a gente tem verificado, de facto, é a importância que o perdão tem na cura espiritual e psicológica, não só do aborto, mas em muitas outras coisas, não é? E depois lidar com tudo aquilo conhecer melhor a misericórdia, conhecer melhor Jesus e desejar acolher o amor de Jesus. Muitas vezes a Igreja é acusada de ser muito dura com as pessoas por causa da sua posição contra o aborto e o aborto é quase que aparece como uma solução de misericórdia, e isto é perfeitamente o oposto, quer dizer, na verdade, depois de um aborto, a Igreja é quem apresenta uma solução de misericórdia. Há uma mulher que fica para toda a vida marcada, se não for isso, não é? E o encontro com a misericórdia é redentor e, portanto, no fundo é isso que esta obra tenta proporcionar. E chama-se Vinha de Raquel porque as coisas do Senhor são a vinha, e de Raquel por causa de uma passagem de Jeremias que fala de Raquel que chora os seus filhos, e por isso o nome foi baseado nisso, não é nada de estranho. E parece que em Portugal existe conhecimento suficiente desta iniciativa, isto é uma coisa para a qual as pessoas estão dispersas, quer na Igreja, quer fora da Igreja. Eu penso que muito devagarinho isto vai, mas estas coisas são sempre assim, funcionam devagar e começam sempre por pequenos grupos. O próprio Jesus também começou assim com 12 e portanto é assim que funciona, não é? Não é uma coisa que se possa fazer grandes publicidades e tal, porque enfim, até temos o exemplo com a Teologia do Corpo. O Papa João Paulo II foi proferindo as catequeses semana a semana durante 5 anos e pronto, e segundo aquilo que cada um pode ir absorvendo, assim vai abrindo o espírito, não é? E com as Vinhas de Raquel é um bocadinho isso também, não é? Nós fazemos a divulgação que podemos, não é? Junto dos padres, uns acolhem melhor, outros menos bem, e eu acho que também tem a ver com a própria experiência deles, quer dizer, se na confissão se apercebem do sofrimento das pessoas e se percebem que a confissão não chega lá porque é preciso um trabalho anterior de preparação, isto já me tem acontecido até com pessoas, enfim, pessoas que eu vou conhecendo na minha prática, quer dizer que não confessam-se, mas depois há qualquer coisa que ficou ainda, e realmente o trabalho psicológico, o trabalho de quase de desbravar o caminho para depois poder acolher totalmente a misericórdia, às vezes é fundamental, é preciso ser feito, não é? Portanto é assim, é devagarinho. Mas os resultados, quer dizer, tem tido testemunhos, quer de mães grávidas que abortaram, quer de homens, segundo sei, pais de crianças. Também. É muito curioso porque aparecem, enfim, com alguma frequência também homens a fazer os retiros, a acompanhar as suas mulheres, e revelam-se de uma sensibilidade extraordinária, não só eles próprios, na forma como acolhem o perdão, como até mesmo na forma como de repente passam a olhar para o próprio acontecimento do aborto com outros olhos, porque não tinham a noção do mal que isso podia ter feito ou que fez à mulher. Muitas vezes acontece isso. E também acontece muitas vezes que o homem não era a favor do aborto, mas não soube como evitá-lo e sente-se culpado com isso, e portanto também precisa desta cura, não é? O que é uma coisa também muito bonita, porque a gente às vezes pensa que eles não têm a sensibilidade e porque não passa pelo corpo deles, mas têm de facto, não é? Como é que vê o trabalho das pessoas que estão à porta de clínicas ou de hospitais procurando salvar as mães grávidas de levarem avante o propósito de abortarem os seus filhos? Conheço muitas pessoas que fazem esse trabalho.
Eu própria já ocasionalmente fiz, embora não seja propriamente essa a minha área, porque nós não podemos fazer tudo, temos que nos concentrar naquilo que nos é dado fazer e pronto, mas já tenho estado, acho que é um trabalho duríssimo e valorizo muito, e acho que tem que ser feito com a maior das caridades e realmente como o rosto da misericórdia de Deus, porque não é um trabalho de acusar as pessoas, mas é um trabalho de, por amor, alertá-las, não é? E sei de muitas pessoas que têm dito, e enquanto houver alguém a dizer isto, eu acho que vale a pena fazer este trabalho, que é, se na altura em que eu fui abortar tivesse alguém lá, eu não teria abortado. Nós sabemos que muitas vezes isto não é verdade, porque muitas vezes as pessoas vão com a ideia feita, não vale a pena dizer nada, que vão na mesma, mas enquanto houver alguém que diga, eu gostava de ter sabido isto antes, eu acho que vale a pena tentar, não é? E sabemos de muitas histórias de pessoas que desistiram e que foram apoiadas na sua gravidez, portanto acho que vale imensa pena continuar este trabalho, é um trabalho fantástico. A mim dá-me a impressão que, não sei, não percebo destas coisas, mas dá-me a impressão que os trabalhos mais importantes, ou mais difíceis, não sei se mais importantes também, mas mais importantes e mais difíceis são precisamente, quer dos retiros da Vinha de Raquel, quer esse estar à porta das clínicas ajudando, oferecendo ajuda às mulheres grávidas. Parece mesmo ou não? Eu não sei o que é mais difícil. Há muitos trabalhos, muitas tarefas, até na política, se as pessoas se envolverem na defesa da vida e tudo isso, se envolverem na defesa da vida, na defesa dos valores da família, nas suas profissões, são trabalhos que podem custar a vida no sentido moderno, quer dizer, podem conduzir a pessoa a ser atacada, a ser injuriada, a ser ostracizada ou a ficar sem emprego, não é? Portanto, não sei dizer o que é mais difícil e o que é que não é. Por exemplo, eu sei que há pessoas que não seriam, que dizem, já me têm dito, não eram capazes de fazer o trabalho de acompanhamento das mães pós-aborto. E para mim esse trabalho é-me dado com mais facilidade do que o antes do aborto, portanto é difícil dizer o que é mais difícil. Deus distribui os dons e os talentos. Tem muitas formas de o fazer, distribuir por todos, graças a Deus. Muito obrigado, foi um grande gosto esta entrevista esplêndida com a doutora Maria José Vilaça, a quem agradecemos, e agradecemos sobretudo o trabalho que ela faz divulgando a teologia do corpo e acompanhando não só clinicamente os casais que a procuram e todos os outros, mas acompanhando especialmente estas mães e pais que passaram por esta grande dor do aborto provocado e que encontram através dela e através daqueles que a acompanham nestes retiros a misericórdia e o amor infinito de Deus, que está sempre pronto a perdoar e a recuperar cada um para si próprio. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Muito obrigada.